Moses Gordon Childe. O que aconteceu na história? Capítulo 9. A Idade do Ferro Primitiva. O imperialismo não havia eliminado as contradições da economia da Idade do Bronze. Pelo contrário, se o princípio assegura ao Estado imperialista a provisão indispensável no segundo milênio, provocara conflitos entre impérios, mais destruidores que os conflitos internos entre as cidades mesopotâmicas, cuja solução se atribui ao imperialismo. O tributo arrecadado pelos impérios não significava a produção de novas riquezas, mas simplesmente seu fruto aos que realmente produziam. Essas riquezas, portanto, não podiam manter uma população que crescia indefinidamente. Já no século XIV a.C., quando o tributo ainda chegava aos tesouros imperiais, manifestaram-se os sintomas da decadência. Os protagonistas da civilização, o faraó egípcio e o grande rei hitita, contrataram mercenários bárbaros para seus exércitos em luta. Presumivelmente, eles deviam substituir uma parte considerável das populações nativas, ou pelo menos das classes militares que fora exterminada ou completamente corrompida pela pilhagem. Com isso, os bárbaros receberam uma nova lição de civilização. Tinham condições para aprender pelo menos os métodos bélicos civilizados, os processos urbanos de fabricação de armamentos e o segredo de trabalhar o ferro. Tão logo isso ocorreu, voltaram contra seus senhores o fruto desse aprendizado, com resultados desastrosos para os hititas e os egípcios. Nas províncias recém-conquistadas, o imperialismo já não podia sequer dissimular as contradições por tanto tempo como nos centros mais antigos. A sociedade micênica, dominada econômica e politicamente pela espada, carros e grandes propriedades dos chefes guerreiros, tornou-se cada vez mais pobre durante fins do século XIV e XIII a.C. As importações egípcias, tão comuns em princípios do século XIV a.C., estão ausentes no século XIII a.C. As manufaturas micênicas são proporcionalmente escassas no Egito e na Síria. A cerâmica micênica aparece, é certo, no sudeste da Ásia Menor mais ou menos nessa época, mas pode ter sido levada por colonos guerreiros. Isso significaria que os micênicos adotavam a solução neolítica da última fase para o problema demográfico e procuravam descarregar seus excedentes no além-mar, em outro país. A Guerra de Troia, descrita nas epopeias de Homero, parece uma aventura imperialista. Mas os pequenos príncipes micênicos não dispunham dos recursos necessários para imitar os reis de Acade. Em consequência, a Idade do Bronze no Oriente Próximo terminou cerca de 1200 a.C., numa era de trevas mais negra e mais prolongada do que as mencionadas no início do capítulo anterior. A própria história parece ter se interrompido não só num estado, mas numa grande parte do mundo civilizado. As fontes escritas se esgotam, os documentos arqueológicos são deficientes e difíceis de localizar. Os bárbaros do norte apagaram a civilização micênica na Grécia. O Império Hitita desmoronou-se. Na Babilônia, a dinastia cassita chegou a seu fim, com a infiltração de bárbaros aramaicos e caldeus, e durante algum tempo a Babilônia esteve sob o domínio dos senhores assírios. Os faraós Menerpatah e Ramsés rechaçaram os invasores do Nilo, mas os mercenários da Líbia e da Núbia logo se apoderaram do próprio trono do faraó, até que os assírios anexaram também o Egito e seu império militar. Na mesma época foi saqueada a capital da China, Shang, e os bárbaros Chous iniciaram um novo império, organizado sobre uma base mais feudal. Não obstante, a comunidade da civilização não se interrompeu, de modo total nem universal. O Estado assírio e suas cidades componentes floresceram. Os textos sumerianos e acádicos eram copiados e reunidos para as bibliotecas reais assírias. Os estudos astronômicos eram realizados com proveito nos observatórios anexos aos templos assírios e babilônicos. Na Babilônia, tal como nas idades das trevas anteriores, a vida econômica e científica, como o culto, continuou nas cidades e templos, embora prejudicada pelo domínio estrangeiro e pela pobreza.
Nem os conhecimentos técnicos dos artesãos, nem a habilidade comercial dos mercadores, nem tampouco o saber tradicional dos escribas se dispersaram quando as cidades mudaram de senhores. O mesmo se pode dizer do Egito e da China. Finalmente, as cidades fenícias atravessaram o temporal, conservando pelo menos o nível de civilização que tinham alcançado no século XIV a.C. Puderam até explorar e desenvolver as tradições e técnicas minoicas que haviam sido acrescentadas às suas pelos colônios comerciantes de Ugarit. Até a civilização grega preservou-se mais do que era de esperar. Não há dúvida de que os cavaleiros micênicos, como os reis sacerdotes minoicos, foram eliminados. Os escribas por eles empregados perderam seus lugares. As indústrias de luxo das cortes dos nobres, em consequência, tornaram-se obsoletas. Espadas baratas de ferro substituíram as custosas espadas de 2 gumes de bronze. O que restou das cidades micênicas retrocedeu à condição de aldeias quase autossuficientes. Mas a Grécia não caiu na barbárie neolítica, nem sequer na etapa representada pelos povos heládicos anteriores ao ano de 1600 a.C. As técnicas padronizadas da viticultura e do cultivo das oliveiras, descritas pelo poeta Hesíodo do ano 800 a.C., não podem ser descobertas recentes, mas herança dos pioneiros heládicos da agricultura grega. O rústico calendário do mesmo poeta reúne as observações astronômicas e os conhecimentos botânicos acumulados pelos camponeses do Egeu durante a Idade do Bronze. Através de toda a Idade das Trevas, a cerâmica, chamada comumente de geométrica, é feita com a roda, e sua técnica é micênica. Só as formas e desenhos são novos. Os ceramistas micênicos haviam escapado à destruição e ensinaram o ofício aos filhos e aprendizes, transmitindo à Grécia clássica os nomes pré-indo-europeus de seus produtos. O mesmo deve ter acontecido com outros ofícios. Sem dúvida, Creta havia conservado o segredo da púrpura e não esquecera a metalurgia. Os fenícios, na verdade, haviam acabado temporariamente com a supremacia dos marinheiros gregos, inclusive em águas do Egeu. Diga-se de passagem que os asiáticos ensinaram seu alfabeto aos gregos da Idade do Ferro, entre 1000 e 700 a.C., mas as tradições náuticas não se perderam nunca. As naves gregas, desenhadas nos jarros geométricos da primitiva Idade do Ferro, parecem-se com naves micênicas da Idade do Bronze, tendo ainda um esporão para o combate. Finalmente, os poemas de Homero mostram que durante toda a Idade das Trevas brilharam chispas da arte minoica. Portanto, os gregos indo-europeus da Idade do Ferro não tiveram que criar milagrosamente, da pura barbárie, as bases das técnicas, das ciências, da economia e da arte clássicas. Os bárbaros não tinham demolido todo o edifício minoico-micênico. De fato, ali como em todos os outros lugares, as invasões deram apenas um empurrão final a estruturas que já oscilavam graças à decadência interna. Nos casos mais favoráveis, particularmente na própria Grécia, eles simplesmente varreram estruturas demasiadamente pesadas, para dar lugar ao acréscimo de obras mais progressistas a um edifício que em seus fundamentos estava ainda seguro. Em conjunto, as realizações substanciais da Idade do Bronze salvaram-se. Recuperação começou no ano 1000 a.C. As perdas foram mais do que recuperadas nos 5 séculos seguintes. Nos primeiros 5 séculos da Idade do Ferro, a área contínua de civilização, depois da passageira contração ocorrida no início, expandiu-se mais do que nos 15 séculos precedentes da Idade do Bronze. No ano 500 a.C., a zona das sociedades alfabetizadas, habituadas à vida urbana e dependentes de uma economia urbana, estendeu-se constantemente a partir das costas atlânticas da Espanha até Jaxartes, na Ásia Central, e o Ganges, na Índia, e da Arábia do Sul até as costas setentrionais do Mediterrâneo e do Mar Negro. As várias partes dessa zona estavam integradas e interligadas numa proporção sem precedente. Um persa e um grego educados, embora conhecessem vagamente os limites de sua terra,
podiam sentir-se habitantes de um mundo povoado humanamente. Um oikoumene, como os gregos o chamam. 4 vezes maior do que um egípcio ou um babilônico poderiam ter sonhado 1000 anos antes. É na fronteira bárbara de cada lado, mas de forma mais acentuada entre os celtas da Europa Ocidental e os citas das estepes eurasiáticas, novas técnicas e inventos penetravam rápida e proveitosamente. A expansão se efetuara, de um lado, mediante a ampliação e a consolidação dos impérios militares asiáticos, segundo o modelo acádio, e por outro, pela atividade dos colonizadores fenícios, gregos, etruscos, que seguiram os mercadores minoico-micênicos ao longo das rotas marítimas mediterrâneas. No Oriente Próximo, o colapso da Idade do Bronze deixara, além das ruínas do Egito, de uma Babilônia debilitada, das cidades fenícias e de uma vigorosa Assíria, apenas despojos de comunidades parcialmente bárbaras que, com o tempo, se reorganizaram em pequenas e frágeis imitações dos estados teocráticos da Idade do Bronze. Entre estes, o reino hebreu da Palestina, o domínio de Midas e a oeste da Ásia Menor e o reino comercial da Lídia. No sudeste, mostram uma originalidade sintomática. A primeira etapa da conquista dessas unidades economicamente interdependentes foi realizada pelos assírios com uma brutalidade sem paralelo. No ano 700 a.C., o Império Assírio se estendia do Nilo e das costas mediterrâneas até as regiões montanhosas ao norte e leste do Tigre. No ano de 610 a.C., esse império mudou de senhor, dividindo-se entre uma Babilônia renascente e os Medos, povo ariano que a anexaram à sua pátria, no Irã. Mas após o ano de 340 a.C., ambos os domínios caíram nas mãos dos persas, também arianos, que posteriormente anexaram o resto do Irã, a Índia Ocidental, Egito, Ásia Menor e a estepe eurasiática. No ano 500 a.C., o Império de Dário ia do Nilo e Egeu até o Indo-Jachartes. Essa unificação realizou-se, sem dúvida, a um preço elevado em vidas humanas e bem reais. Os reis assírios, em particular, se vangloriavam da forma pela qual haviam massacrado, esfolado e empalado os habitantes da cidade que se rebelaram com Assur, seu deus tribal, e de como destruíram árvores frutíferas, hortas e canais, até que as terras antes populosas ficaram para os asnos, as gazelas e todos os animais ferozes para o homem, referindo-se particularmente a Elam. Não obstante, a unificação política promovera o comércio numa escala sem precedente, numa área maior do que nunca, e havia acelerado muito o intercâmbio dos conhecimentos humanos. Embora tivessem feito principalmente para a arrecadação de tributos, os assírios e mais ainda os persas organizaram as comunidades de Sardes, na Ásia Menor, passando por Babilônia e Susa, a Persépolis, no Irã Meridional. Os persas construíram a famosa Estrada Real, com pousadas e mudas de cavalos para os mensageiros oficiais. A viagem de quase 3.000 quilômetros de Sardes a Susa podia ser feita assim em 90 dias. Essas facilidades permitiram aos gregos inteligentes, mas de poucos recursos, como o historiador Heródoto, visitar a distante Babilônia. Os assírios e seus herdeiros neobabilônicos transferiram violentamente comunidades inteiras de um extremo a outro de seus impérios, provocando de passagem um intercâmbio profundo de experiência e tornando suas cidades eminentemente cosmopolitas. Os efeitos dessas mudanças sobre os judeus são bem conhecidos. Os membros das comunidades dominadas eram recrutados para servir nos exércitos imperiais. Na época de Dário e Xerxes, os carros indianos e os arqueiros nômades das estepes da Ásia Central lutavam lado a lado com os mercenários gregos e os recrutas sírios no Egito e na própria Grécia. Além disso, quando terminava o saque, o poder imperial estabelecia um regime de relativa segurança dentro do seu domínio e reprimia as pequenas guerras.
A unificação da Ásia Menor e a civilização de suas minorias atrasadas realizaram-se com a imposição violenta do governo estrangeiro e de uma versão modificada do governo e da economia das monarquias da Idade do Bronze. Na bacia do Mediterrâneo, ao contrário, a civilização difundiu-se pelo estabelecimento de colônias nas costas, das quais a vida urbana se estendeu ao interior. As novas cidades fundadas pelos fenícios, gregos e etruscos não tinham por finalidade, como as organizadas por Sargão na Síria, constituir-se em pontos provinciais de coleta de um excedente que em parte devia ser entregue à metrópole como tributo. As novas cidades eram verdadeiras colônias de ultramar, povoadas por agricultores, emigrantes, para os quais não havia lugar na estreita planície litoral da Fenícia e nos vales ainda mais estreitos da Grécia. Os colonos procuraram, além dos mares, terras para arar, novos centros de pesca e bases para a pirataria e o comércio. Levaram consigo a economia e o equipamento de sua pátria, embora a princípio, como pioneiros, tivessem de renunciar a alguns de seus confortos. Mas a migração pelo mar, devido às viagens lentas, precárias e irregulares dos navios antigos, representava sempre um deslocamento de solução de elementos culturais maiores do que nas migrações por terra. Pela própria viagem, os emigrantes se desligavam dos ambientes e hábitos aos quais estavam acostumados e podiam redistribuir-se e reintegrar-se em novos ambientes e hábitos. As cidades coloniais da África do Norte não foram réplicas tão exatas dos estados fenícios como haviam sido as cidades fundadas por Sargão ou pelos reis de Ur na Síria. Não reproduziram no Ocidente a economia centralizada e o governo teocrático do Oriente. Até Cartago foi uma réplica. A colônia não era dependente nem tributária da metrópole, mas estava ligada a ela por laços sentimentais tradicionais e encontrava nela um mercado natural onde qualquer excedente dos produtos domésticos das matérias-primas obtidas das bárbaras regiões inferiores podia ser trocado pelas manufaturas dos artesãos muito mais experimentados que permaneciam na metrópole. Os fenícios colonizaram particularmente o norte da África e, partindo de Cartago, a Sicília Ocidental, Sardenha e o litoral espanhol. Os gregos, por sua vez, depois de ocupar toda a costa do Egeu, se espalharam em torno do Mar Negro e pelo oeste, até a Sicília Oriental, sul da Itália, Campânia e dali para Marsella, assegurando-se dessa forma um porto na Europa Ocidental. Finalmente, os etruscos ou turcenos, povo da Ásia Menor, que conheceram a civilização pelo serviço mercenário que prestava aos exércitos imperiais, deram a sua pátria no Oriente e se estabeleceram como classe dirigente entre os agricultores das costas ocidentais do centro da Itália e de outro lado dos Apeninos, pelo norte até a atual Bolonha. Impuseram brutalmente a civilização aos bárbaros conquistados, fundando pequenas cidades como centros de uma economia urbana. Mas alguns dos conquistados, os romanos principalmente, como no caso das vítimas de Sargão no terceiro milênio, puderam expulsar seus senhores estrangeiros e voltar às armas da civilização contra seus opressores. Na Idade do Ferro, a civilização não só se estendeu sobre uma zona mais vasta do que a Idade do Bronze, como também teve maior profundidade e foi mais popular. Isso ocorreu pelo uso de duas invenções populares mencionadas, o ferro e o alfabeto. Aqui pronto se acrescentou uma terceira, a moeda cunhada. Como já explicamos, o ferro proporcionou pela primeira vez às massas, especialmente à população rural, uma participação real, independente, nos benefícios da civilização. Os implementos de ferro baratos aboliram, ou pelo menos reduziram, a dependência dos pequenos produtores com relação aos monopólios estatais e aos depósitos das casas grandes. Com os novos apetrechos de metal para arar o solo, limpá-lo de árvores e cavar regos de escoamento, o pequeno camponês podia obter sua independência reclamando para si um lote de terra devastada. De qualquer forma, podia produzir mais.
Do mesmo modo, a eficiência da indústria aumentou enormemente e, em consequência do custo dos transportes, pôde ser reduzida. Navios e veículos foram aperfeiçoados ou barateados. O uso do novo metal difundiu-se rapidamente, após 1200 a.C., na Ásia Menor e Grécia, e desta ao oeste, com os fenícios e etruscos. Por outro lado, se tornou comum no Egito, se não após 650 a.C., quando e como a metalurgia do ferro se estendeu à Índia e China, não se sabe com certeza. O alfabeto, como já explicamos, tornou possíveis a leitura e escrita a todas as classes. No século 7 a.C., soldados mercenários comuns, tanto gregos como fenícios, tinham instrução bastante para poder escrever seus nomes nas estátuas egípcias. A invenção fenícia se havia divulgado com rapidez. Na Mesopotâmia, para falar a verdade, a antiga escrita cuneiforme continuou sendo, até o ano de 500 a.C., o meio normal até para a correspondência particular, e nas escolas e observatórios dos templos seu uso regular continuou até o ano de 50 a.C. Também os persas, tal como os hititas, 1000 anos antes, usavam signos cuneiformes como base de um silabário para transcrever seu idioma indo-europeu. No Egito, os hieróglifos e seus derivados cursivos estiveram em uso até o começo de nossa era. Não obstante, a escrita alfabética firmemente arraigada na costa da Síria, cerca do ano de 1100 a.C., foi adotada pelos novos estados do sul da Arábia, empregada em concorrência com a cuneiforme por mercadores aramaicos da Mesopotâmia, ainda durante o Império Assírio. Dali, a ideia alcançou o Irã. Finalmente, antes do ano 300 a.C., havia inspirado a criação de um alfabeto adequado para expressar os sons dos idiomas arianos da Índia. No oeste, os fenícios levaram seu alfabeto a Cartago e dali para suas colônias. Entre 1700 a.C., os gregos também aprenderam a escrevê-lo. Modificaram alguns signos desnecessários, usados para consoantes exclusivamente semitas, e inventaram outros para expressar os sons vocálicos que os semitas desconheciam, mas indispensável para a expressão clara de um idioma indo-europeu. Aparentemente, foi com os colonos gregos da Itália que os etruscos e romanos aprenderam a ler e escrever. Duas graves dificuldades sofreu o comércio primitivo. A primeira vinha do fato de que em cada transação a quantidade da prata que representava o preço tinha que ser pesada. E era muito fácil falsificar os pesos. A segunda consistia na possibilidade de que o metal com que se pagava fosse falsificado. Pouco depois de 800 a.C., os reis assírios e sírios começaram a marcar as barras de prata, garantindo a qualidade do metal. Eliminou-se, assim, o segundo defeito da antiga moeda da Idade do Bronze. Moedas, peças de metal de um tamanho fixo e peso padronizado, marcadas e garantidas pelo Estado quanto à qualidade e peso, eliminaram também a primeira. A tradição grega atribui a Creso, da Líbia, reino limítrofe, que devia sua prosperidade ao comércio de trânsito, o começo dessa prática cerca do ano 700 a.C. Simplificou ela imensamente todas as operações comerciais, mas em si mesma não foi absolutamente revolucionária. As moedas lídias mais antigas são de elétron, uma liga natural de ouro e prata, de valor relativamente elevado. As primeiras moedas de prata gregas e o sistema monetário de ouro da Pérsia eram também para denominações altas. Mas pouco depois do ano de 600 a.C., os estados gregos de Egina, Atenas e Corinto começaram a emitir dinheiro miúdo, pequenas moedas de cobre ou prata de consequências realmente revolucionárias. Fora, sem dúvida, um estorvo para o comerciante atacadista viajar com balanças e pesos, barras de metal e sacos de cereais. Para os varejistas era uma desvantagem séria. Um grande proprietário de terras, ao vender sua colheita e seus bois, talvez tenha murmurado contra o aborrecimento de ter de pesar a prata e a astúcia do comprador, que procurava adulterá-la com o chumbo. Mas como pagaria o pequeno camponês um jarro novo, um arado de ferro ou um bracelete para sua mulher? Numa economia rural, esses pobres homens em geral devem ter sido enganados quando regateavam com um negociante ambulante.
Mesmo assim, o operário pago em espécie tinha pouca escolha para dispor de seu dinheiro. O dinheiro miúdo corrigiu essas deficiências. O camponês pôde transformar seu pequeno excedente de produtos agrícolas no meio de troca facilmente divisível e convertê-lo em artigos manufaturados de qualquer espécie ou quantidade. O operário já não está condenado a comer todo o seu salário. O pequeno produtor ou varejista podem trocar suas mercadorias por moedas, guardá-las até atingir um valor substancial. Dessa forma, com o tempo, as moedas tornaram acessíveis aos pequenos produtores primários e aos artesãos, uma crescente variedade de confortos proporcionada pela tecnologia da civilização. Reciprocamente, tornaram lucrativa a manufatura de artigos baratos, de consumo popular, e permitiram até ao pequeno proprietário de terras passar da agricultura de subsistência à lavoura especializada, como, por exemplo, a produção de azeitonas e de azeite para a venda. Mas, se a moeda cunhada emancipou o pequeno produtor de uma série de senhores, ameaçou entregá-lo a outros, tal como havia feito o dinheiro em geral. Capítulo 8. A usura, as hipotecas e os devedores escravizados constituíram a consequência do novo meio de troca, em toda parte onde foram introduzidos. Nas primitivas comunidades judaicas, gregas e italianas, recém-saída de uma economia natural, as lutas de devedores contra credores dominaram os primeiros conflitos políticos, se é que não provocaram a criação do próprio Estado entre os gregos e os romanos, tal como afirma Engels. Na Ásia continental, nem as invasões bárbaras nem o uso do ferro modificaram de forma permanente e radical a estrutura da sociedade e a organização econômica estabelecidas desde o ano de 2000 a.C. Os chefes guerreiros bárbaros usurparam geralmente os tronos sagrados dos pequenos reis da Idade do Bronze, apoderando-se da máquina administrativa já existente, cujos postos mais altos preenchiam com funcionários de seu próprio séquito. A maioria tentou imitar o imperialismo de Sargão, o que os persas finalmente conseguiram brilhantemente. Na produção primária, a organização dos camponeses servos que praticavam a agricultura de subsistência, bem como a casa do grande proprietário, foram considerados como satisfatória para os novos coletores de impostos, tal como os antigos. Os conquistadores, principalmente os persas, apenas substituíram a velha nobreza na posse de tais domínios. Transformaram-se, assim, numa aristocracia que dominava os servos e se esqueceu inteiramente das formas comunistas de propriedade da terra existentes em sua recente condição de barbárie. Devido ao preço reduzido do ferro, essas propriedades puderam muitas vezes atingir uma autossuficiência quase neolítica. Para dar aos camponeses as ferramentas de metal já indispensáveis, era necessário apenas adquirir um ferreiro no mercado de escravos e talvez comprar o ferro em bruto, se não fosse possível conseguir na propriedade qualquer tipo de minério. A necessidade de excedentes não era grande e, graças à crescente eficiência da agricultura, podia ser colhida numa propriedade rural menor do que antes. O saldo era usado para a aquisição de produtos industriais importados no mercado. Ao mesmo tempo, o transporte terrestre era ainda desproporcionalmente caro. É certo, sem dúvida, que as estradas construídas pelos assírios e persas, com objetivos administrativos e militares, simplificaram as viagens. Além disso, para o trânsito de caravanas, através dos desertos, utilizavam-se muito os camelos e dromedários, cuja capacidade de carga, porém, é reduzida. Só os artigos de luxo de alto preço podiam ser levados com lucro e a lugares longe, ou então qualquer coisa assim transportada se transformava em artigo de luxo. Com uma economia rural e uma indústria de transporte constituída dessa forma, a economia urbana por eles mantida devia seguir as linhas já conhecidas da Idade do Bronze. À medida que cresciam, as grandes propriedades podiam manter mais nobres e, em consequência, uma classe média maior integrada por mercadores, artesãos, escribas, artistas e até professores que participavam dos excedentes recolhidos pelos proprietários de terra, em troca da satisfação de algumas de suas necessidades. Em Nínive, no século VII a.C., as muralhas encerravam uma área de 1.800 acres que compreendia parques, jardins e templos. A classe média era também mais livre, pois seus membros tinham um mercado mais amplo e podiam escolher entre vários patrões.
Em consequência, podiam viver melhor. Na Babilônia, a casa de 2 andares de um mercador cobria uma área de 33 por 27 metros e dispunha de 18 aposentos, inclusive um quarto de banho, agrupados em volta de um pátio central. Também os salários reais se duplicaram na Babilônia durante o Império Persa. Além disso, a variedade de ofícios exercidos, as mercadorias manufaturadas e os materiais importados e usados se haviam multiplicado enormemente. Ao construir seu novo palácio em Susa, Dário trouxe cedros do Líbano pelo Eufrates, carvalho de Gandhara, Vale do Alto Indo e do Cabul, e Carmânia, Irã, ouro de Sardes, na Ásia Menor, marfim da Índia, Seistã e Etiópia, prata e cobre, bronze do Egito, talvez da Espanha e Grã-Bretanha via Egito, pois neste país não há cobre ou prata. Embora o rei persa tenha ido muito mais longe, não fez mais do que seguir o exemplo dos governantes urbanos da Suméria do 3º milênio. Mesmo assim, empregar artesãos egípcios, gregos, lídios, babilônicos e medos, como Dário diz que fez, estava de acordo com tradições igualmente antigas. Na verdade, tal como na Idade do Bronze, o artesão ia em pessoa ao mercado ao invés de enviar para lá seus produtos. No Império de Dário, realizara-se o objetivo econômico do imperialismo acádio de Sargão. Todas as matérias necessárias aos ofícios e até os artigos de luxo necessários aos nobres eram obtidos dentro de seus limites. O comércio e a indústria se haviam expandido em consequência disso, embora a posição dos camponeses tenha melhorado pouco ou nada. Mas o tesouro imperial absorvia uma quantidade desproporcional do excedente produzido e que não era empregado em obras produtivas, mas armazenado como metal ou desperdiçado em guerras e despesas ociosas. Em consequência, o aumento absoluto da riqueza real não foi muito grande e o poder aquisitivo estava ainda indevidamente restringido. O sistema imperial centralizado da Pérsia começou a desmoronar, tal como os impérios menores e mais centralizados da Mesopotâmia e do Egito. No período seguinte, foi absorvido por um império europeu cujo sistema econômico se desenvolvera na Grécia. As possibilidades abertas pelos instrumentos de ferro, pela escrita alfabética e pela moeda cunhada foram melhor aproveitadas pelas comunidades que podiam explorar o preço reduzido do transporte marítimo para o comércio, ou por aquelas que haviam penetrado diretamente da barbárie numa civilização da Idade do Ferro, liberada e remanescente excessivos da Idade do Bronze. Os fenícios e etruscos desfrutaram a primeira vantagem e os judeus, romanos e frígios a segunda. Só os gregos aproveitaram-se de ambas. A geografia de seu país, pobre e montanhoso, empurrou-os para o mar, e eles herdaram da Idade do Bronze as tradições da náutica minoico-micênica. Mas a civilização micênica, como economia em que se praticavam vários ofícios, foi esquecida. Os dórios e outras tribos invasoras eram francamente bárbaros, com um sistema de propriedade da terra verdadeiramente comunista. As províncias não conquistadas haviam mergulhado no analfabetismo. O castelo do herói da Idade do Bronze, como núcleo de acumulação de riquezas excedentes, desmantelara-se. A cidade, ou o que dela restou para transformar-se em polis, só diferia das aldeias pela presença de ceramistas, ferreiros e mais alguns artesãos profissionais. Era quase autossuficiente porque o comércio havia cessado virtualmente. A proliferação de diferentes estilos de decoração cerâmica em cada distrito, em contraste com a uniformidade predominante em todo o período egeu e micênico, é um sintoma do isolamento que provocou também a proliferação de diferentes dialetos. Uma das cidades mais prósperas do século VI a.C., dialetos. Voltando ao texto, a maioria dos cidadãos deve ter vivido da agricultura de subsistência e da pesca. A fim de encontrar terra para sua população em crescimento, cada cidade procurou roubar de seus vizinhos segundo o processo neolítico. Os dórios
de Esparta, que já haviam conquistado a Lacônia pela força, submetendo seus ocupantes micênicos ao cativeiro, encontraram assim terras para seus 3.000 jovens expensas de seus vizinhos messenianos. Mas só depois de prolongada luta e organizando toda a sua vida em função da guerra de forma verdadeiramente totalitária. Era melhor emigrar. Camponeses ansiosos pelas terras seguiram as incursões de saque pelas colônias permanentes nas costas, primeiro na Ásia Menor, depois em torno do Mar Negro, na Trácia e Macedônia, na Itália, Sicília Oriental e até na Cirenaica, África do Norte. Mas o comércio e a indústria começaram a construir, logo, alternativas à pirataria, imigração e serviço mercenário nos exércitos orientais. As tradições de artesanato e navegação minoica não estavam mortas, e os visitantes fenícios constituíam demonstrações visuais das possibilidades do comércio. As novas colônias de ultramar, com seus interiores bárbaros e agrícolas, asseguravam o mercado. Já no século VIII a.C., a indústria era tão procurada que o poeta Hesíodo canta o, entre aspas, ceramista que concorre com outro ceramista, e o carpinteiro com outro carpinteiro, fecha aspas. Em princípio do século VII a.C., foi iniciada a produção em massa de artigos baratos, mas de qualidade notável, para o mercado de exportação, a princípio evidentemente em Egina, que por ser uma ilha, congestionou-se logo em Corinto, que dominava as vias marítimas para leste e oeste. Pouco depois, em outras cidades litorâneas, inclusive Atenas e além-mar em Jônia, Ásia Menor, e mais tarde nas colônias ocidentais e setentrionais. A melhor prova das proporções e da intensidade do comércio grego nos é proporcionada, como na Idade Micênica, pela distribuição dos cântaros de cerâmica. Esses artigos baratos de uso universal, exportados de diversas cidades gregas, Egina, Corinto, Atenas, Rhodes, começam a aparecer em grande quantidade nos túmulos e ruínas das cidades do Mediterrâneo e do Mar Negro, e em zonas distantes da região interior da Ásia Menor, Síria e Egito, desde o ano de 700 a.C., até que, antes de 400 a.C., os vasos gregos, especialmente os asiáticos, chegam à margem do cinturão de florestas ao norte das estepes do sul da Rússia e alcançam os celtas, no sudoeste da Alemanha, e o vale do Marne, ao noroeste da França. Naturalmente, esses artigos de cerâmica exportados são apenas indícios da manufatura e comércio de outros que podem ter sido igualmente populares. Os vasos continham os produtos da agricultura especializada. No século VI a.C., os pequenos camponeses da Ática, território de Atenas, puderam deixar a agricultura de subsistência para dedicar-se ao cultivo especializado das vinhas e oliveiras. Graças ao dinheiro miúdo cunhado, não só o excedente reunido nas grandes propriedades, como o produto exclusivo dos pequenos pomares e vinhedos, aumentaram o volume do comércio de exportação. Em consequência, as cidades gregas tornaram-se cada vez mais dependentes do comércio de ultramar para seus alimentos, não só os artigos de luxo e complementos da dieta diária de cereais, mas também de produtos básicos, como o trigo. Este era levado das cidades coloniais da Macedônia, Trácia, ou através delas, e principalmente do Mar Negro. Nos anos de 450 a.C., Atenas nos proporciona talvez o primeiro exemplo de unidade política que se arrisca à dependência de meios de subsistência vindo de regiões distantes. Do outro lado do mar, para concentrar-se na produção de artigos para os quais o país e seus habitantes estavam peculiarmente bem dotados. No século IV a.C., calcula-se que na Ática a quantidade de cereais importados era 4 vezes maior do que a produção doméstica. A aventura teve bom êxito. Como a região manufatureira, mineira e produtora de azeite de oliveira, a Ática mantinha uma população 3 ou 4 vezes maior do que lhe seria possível alimentar-se seu esforço se tivesse dedicado à produção de alimentos para consumo próprio. O cálculo mais recente da população ateniense no século V a.C. é de 300 mil habitantes. Atenas encontrava-se numa posição bastante excepcional, pois tinha em Láureo as minas de prata mais ricas do Mediterrâneo Oriental. Mas outras cidades clássicas da Idade do Ferro eram muito maiores que suas precursoras
da Idade do Bronze e podiam ser comparadas com as da Idade do Bronze no Oriente, embora tal comparação fosse impossível com as capitais da Idade do Ferro. Nínive, por exemplo. Em Samos, uma das cidades mais prósperas do século VI a.C., os muros fechavam uma área de uns 400 acres, nem toda edificada. Mileto, em Jônia, tal como foi novamente projetado em 480 a.C., compreendia 222 acres, dos quais 52 eram constituídos de parques e jardins. Na Sicília, a colônia original de Sélinos se havia limitado a uma acrópole de 215 acres, mas sua expansão no século VI a.C. proporcionou-lhe uma área de mais de 48 acres. Mégara e Bleia, na mesma ilha, tinha uma extensão de 150 acres. Siracusa era ainda maior. Além disso, todas as cidades gregas dispunham de comodidades agradáveis, desconhecidas no Oriente. Uma ágora ou praça do mercado, usada para reuniões públicas, escritórios governamentais, um teatro, um ginásio e uma fonte que alimentava permanentemente um tanque. Uma grande casa particular de Olinto ocupava 28 metros por 18 e um lote tinha uma casa de 3 lojas, cada qual medindo 6 metros por 5. As manufaturas que ajudavam a pagar os comestíveis importados, como as azeitonas e os vinhos, eram produzidas principalmente pelos pequenos proprietários independentes. Os arqueólogos identificaram pelas marcas comerciais nada menos de 100 fabricantes de cerâmica ática no século VI e V a.C. Não obstante, produziam em massa e para o mercado. Na verdade, vários operários podiam ser reunidos na mesma oficina, dividindo-se entre eles as diferentes operações. Em outras palavras, a Grécia clássica evidencia germes de um sistema fabril, com especialização das tarefas, mas numa escala pouco maior do que se observa nas oficinas mortuárias egípcias representadas nos túmulos do Reino Antigo, ou anexas a um templo sumeriano. Na indústria cerâmica, por exemplo, um jarro de Munique revelam que eram empregados 4 modeladores, um pintor e um forneiro, além do proprietário. No princípio, o mestre da cerâmica era também pintor, mas logo a pintura transformou-se num ramo distinto do ofício. Em Atenas, a firma Ris-Chilos expôs trabalhos de 3 diferentes pintores que assinavam sua produção. Reciprocamente, conhecemos pintores que trabalhavam em 3 ou mesmo 5 fábricas diferentes. Os trabalhos desses artistas são agora colocados em locais destacados dos museus europeus e americanos como obras-primas da beleza clássica. A julgar por seus nomes, na maioria dos casos os autores eram escravos ou libertos, em algum caso cidadãos de Atenas. Esse sistema fabril foi também, de certo, adotado em outras indústrias. No fim do século V a.C., o pai de Demóstenes, o mais famoso orador ático, possuía uma fábrica de camas que empregava 20 escravos e uma fábrica de armas com 32. Nada menos de 120 artesãos trabalhavam na fábrica de escudos de um certo Kepalos. A indústria grega proporcionou aos cidadãos muitas facilidades e refinamentos, e legou ao mundo moderno objetos de grande beleza, proporcionou às cidades víveres e bens reais, mas na prática não ofereceu um escoamento suficiente para a expansão de uma população rural superabundante. À medida que as cidades se enriqueciam graças à indústria e a ocupações menos legítimas, investiam a riqueza em escravos e transferiam para eles o artesanato e toda a classe de trabalho manual. O industrial típico de uma cidade rica do século V a.C., Atenas, por exemplo, já não era mais um artesão ajudado por escravos, mas um capitalista como Kepalos, que vivia do que produziam seus escravos. Não devemos exagerar o número destes, nem seu papel na produção. A quantidade de escravos atenienses foi fixada no século V a.C. em 365 mil, 4 vezes mais que o número de cidadãos. O número dado por um cálculo recente de Gomes, de 115 mil, é, portanto, mais provável. Mesmo assim, trata-se de uma terça parte da população total, segundo os cálculos do mesmo autor. Entretanto, havia bastante artesãos livres. Os cidadãos livres, assim como os estrangeiros residentes e os escravos, trabalhavam para o Estado ateniense de acordo com contratos por peça.
As minas de prata de Láureo haviam sido exploradas, no princípio, com mão de obra livre, e ainda havia mineiros livres no século V a.C., embora a grande maioria fosse de escravos. Por outro lado, os escravos ocupavam postos oficiais como polícias e cargos ainda mais responsáveis. A concorrência da mão de obra escrava não reduziu os salários a um nível muito baixo. Pelo contrário, trabalhando com um salário mínimo de 2 óbulos diários, um jornaleiro ateniense do século V a.C. podia ganhar em 150 dias o bastante para obter um mínimo de alimento e roupa para todo o ano. Mas um século depois, os salários haviam caído catastroficamente. A escravidão impediu ainda a expansão da indústria, restringiu o mercado interno, pois os produtores escravos, recebendo pouco mais do que o suficiente para manter-se vivos, não podiam adquirir seus próprios produtos. Fez com que a indústria parecesse degradante, banálsica. Por isso, até mesmo os industriais prósperos, ao invés de empregar novamente seus lucros na indústria, desviavam-nos para setores mais estimados, como a agricultura e o empréstimo a juros. Por outro lado, o operário, quando produzia não para o consumo local, mas para o mercado mediterrâneo, ficava em grande parte à mercê do comerciante que comprava seus produtos. Este, graças ao seu conhecimento pessoal do mercado externo, podia conseguir maior lucro. Tal como na Idade do Bronze Oriental, os próprios comerciantes, bem como os produtores, podiam converter-se em devedores de financistas que obtinham lucros enormes a título de juros. Finalmente, as cidades industriais gregas não só se dividiram internamente em classes antagônicas, mas também se enfrentaram como estados autônomos, dissipando continuamente seus bens reais em guerras internas, que só beneficiavam os traficantes de escravos. É esse estado de permanente guerra interna, em parte devido à luta de classes, pois a escravidão impediu o emprego produtivo da população excedente e, por sua vez, agravava, enchendo de escravos o mercado, o que surge na história como o motivo da ruína da economia clássica e da queda da forma política por ela apoiada. Os bárbaros, que penetram na civilização da Idade do Ferro, mesmo quando não dispunham de uma saída pelo comércio marítimo, não estavam inexoravelmente condenados à escravidão nas casas grandes. Com sua nova economia monetária e suas ferramentas baratas, podiam chegar a pequenos proprietários, particularmente nos lugares em que a diversidade do solo favorecia a agricultura especializada, mais do que nos vales aluviais. Na Itália, os conquistadores latifundiários etruscos tinham mantido, com o excedente de suas indústrias de artigos de luxo e de armamentos, obras de mineração e de engenharia produtiva. Seus canais de irrigação e drenagem mostram que era possível fazer com implementos de ferro para melhor utilização de terrenos rochosos. Mas os romanos, depois de expulsarem seus senhores etruscos, os tarquinos, já eram agricultores civilizados, com dinheiros, hipotecas, escravidão por dívidas, mas sem o recurso de uma indústria de exportação. Os perigos dessa situação são revelados pelo historiador Tito Livio, que registra épocas de carestia e fome nos anos de 490, 477, 456, 453, 440, 411 e 392 a.C. Desenvolveram, em consequência, duas indústrias, a usura e a guerra, com mais êxito ainda do que os assírios. Os maiores usurários transformaram-se em latifundiários nobres e, imitando os fenícios de Cartago, cultivaram suas vastas propriedades com a mão de obra escrava que a guerra lhes proporcionava. Os pequenos arrendatários tinham o privilégio de morrer em batalhas gloriosas ou, se sobreviviam, de receber novas terras nas colônias situadas no território conquistado. Nas fronteiras bárbaras, as ferramentas abriram as terras virgens ao cultivo e armaram novos grupos de guerra para a conquista. Da Europa Central, inclusive da Idade do Bronze tardia, os agricultores, ao alcance dos quais as inovações mencionadas no capítulo 8 colocaram um equipamento de bronze mais barato, se haviam espalhado em todas as direções com a ajuda de seus arados e enxadões. Por fim, também no sul da Inglaterra, a agricultura mista, baseada no trabalho da terra com arado, começou a substituir o regime pastoril, combinado com o cultivo superficial com enxadas. As velhas aristocracias pereceram cerca de 1100 a.C.
Mas o comércio, mesmo para o mundo mediterrâneo, intensificou-se e ampliou-se. O âmbar, por exemplo, era negociado até o sul através da Alta Itália, ao longo da antiga rota da Idade do Bronze, capítulo 8, durante toda a Idade das Trevas. Reciprocamente, o segredo do trabalho do ferro difundiu-se em direção ao norte, principalmente pela mesma rota, através da Alta Itália, até regiões ricas em minérios de ferro e em combustível. Ao norte dos Alpes, a primeira idade do ferro, denominada de período Hallstatt, devido a um cemitério do mesmo nome da Alta Áustria, iniciou-se cerca de 750 a.C. Nas ilhas britânicas, porém, onde os mineiros locais de cobre e estanho mantinham reduzido o preço do metal antigo, a Idade do Bronze durou mais tempo. Na Inglaterra, até o ano de 500 a.C., na Escócia, até 250 a.C., e na Irlanda, ainda mais. Com os instrumentos de ferro, o camponês podia desbastar terras de densa vegetação e a população cresceu rapidamente, com o aumento dos recursos alimentícios. Os cemitérios de Hallstatt contêm mais de 1.000 túmulos. Não obstante, esse mesmo crescimento intensificou a concorrência pelas terras, acentuada talvez pelas condições mais adversas do clima, e, em consequência, multiplicou as guerras. Com seus implementos de ferro, os agricultores de Hallstatt fortificaram o alto dos morros com fossas profundas e formidáveis baluartes de madeira, com terra ou pedra, que serviam de refúgios tribais. Os chefes guerreiros se enriqueceram. Alguns adquiriram carros de guerra, provavelmente dos etruscos, para consolidar seu poder, tal como os heróis micênicos. Outras tribos aprenderam com os citas a cavalgar e tornaram-se cavaleiros. E foi assim que os comerciantes gregos de Marsella as encontraram. Os espertos gregos descobriram a chave para abrir a riqueza bárbara, o vinho, ou seja, o mesmo talismã empregado pelos comerciantes brancos para os negros e os peles vermelhos. Nas populações europeias da Idade do Ferro, os cântaros de vinhos gregos desempenhavam o papel das garrafas de vodka do czar no acampamento siberiano, ou as garrafas de genebra numa aldeia africana. O escritor grego posterior, Diodoro, descreve como os celtas vendiam barato seus escravos para conseguir vinho, trocando um servo por um gole de vinho. Mas se os gregos obtinham seus escravos dessa forma, e também estanho, âmbar e produtos florestais, por outro lado, armavam e incitavam novos e mais ferozes grupos guerreiros a invadir o mundo civilizado. Na Segunda Idade do Ferro, ou período latene, que se inicia depois de 450 a.C., os guerreiros celtas saquearam Roma, assolaram o norte da Grécia e fundaram um reino próprio, Galácia, na Ásia Menor. Entre mentes, os nômades, que criavam cavalos tanto para ordenhar como para montar, dispersaram-se pelas estepes eurasiáticas. Atacaram o estado Zhou na China, fizeram incursões pela Ásia Menor e até ameaçaram a Assíria. No sul da Rússia, esses nômades, como os citas, dominaram os camponeses ainda na Idade do Bronze e estabeleceram reinos feudais, arrecadando um grande excedente de cereais e outros produtos pertencentes a seus súditos. Com tal excedentes, mantiveram ferreiros, ourives, armeiros e outros artesãos nativos. Compraram ouro na Transilvânia e no Altai, e produtos florestais além das estepes, mas adquiriram também vinhos gregos e manufaturas das colônias do litoral do Mar Negro. Os nômades, que se trasladavam rapidamente, devem ter sido agentes importantes na difusão das ideias entre o Extremo Oriente e o Ocidente. Talvez tenham ensinado o valor militar da cavalaria tanto aos assírios como aos europeus. Talvez tenham introduzido as calças entre os celtas. Mas como seus vizinhos de Hallstatt, no distante oeste, não conseguiram criar um estado civilizado.